Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil. Em 3 endereços e com o Disque Entrega 34240400. Olá, você que nos assiste, eu queria te dar uma boa noite. Esse é o programa Veritá. O programa de hoje está imperdível. Nós vamos falar hoje de um assunto que tenho certeza que interessa para todo mundo, que é sobre felicidade, não é? O que é felicidade? Como conquistar a felicidade? Nós vamos ter também no segundo bloco a entrevista com a psicóloga Érica Rezende. Nós vamos falar a respeito de autismo, uma doença que afeta crianças e que muitas vezes ela é subdiagnosticada no nosso estado. Eu queria agradecer a você que tem dado manifestações de carinho com relação ao nosso programa. Eu tenho andado pela cidade, pelo hospital e eu tenho recebido muitas manifestações de carinho com relação ao programa. Eu queria te agradecer por isso, por essa manifestação de carinho e te convidar para você ficar conosco até o final do programa e nas próximas edições. Eu vou começar o programa de hoje com uma pequena história. Eu gosto muito de histórias, né? Eu tenho certeza que você também gosta. Provavelmente você tem alguma história que você se lembra que a sua mãe te contou quando você era criança e aquilo te marcou. Então, a história é o seguinte: havia numa cidade um sábio que sabia todas as respostas e ninguém conseguia fazer uma pergunta que ele não respondesse. E aí um certo rapaz falou: puxa, mas eu vou pegar esse sábio, eu vou fazer uma pergunta para ele que ele não vai responder. Aí o cara fez o seguinte: ele pegou um passarinho pequeno e colocou na mão dele, o passarinho dentro da mão dele, e colocou atrás nas costas. E aí ele falou assim: eu vou até o sábio e eu vou perguntar para ele se esse passarinho está vivo ou está morto. Se ele disser que o passarinho está vivo, eu vou apertar o passarinho e vou matar ele. E aí ele vai errar. E se ele disser que o passarinho está morto, aí eu apresento o passarinho vivo e aí ele vai errar de qualquer maneira. E aí ele foi, pegou o passarinho, colocou atrás das costas dele e chegou até o sábio e perguntou para o sábio: sábio, esse passarinho que eu estou com ele na minha mão, ele está vivo ou ele está morto? Aí o sábio olhou bem no fundo dos olhos dele e respondeu: meu amigo, a resposta está na sua mão. Então, eu queria que você ficasse comigo nessa noite, porque nós vamos conversar a respeito de felicidade. E você vai descobrir que muitas vezes a felicidade está na sua mão. Bem-vindo ao programa Veritá. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora.
A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começa a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Quer ganhar uma viagem para o Beach Park com tudo pago? E que tal uma viagem para a Terra Santa com direito a acompanhante e mais $1.500? Então participe da primeira Olimpíada Cristã de Rondonópolis. Teste seus conhecimentos bíblicos, podendo ganhar viagens, uma TV de 58 polegadas, um smartphone ou uma moto 0 km. Consulte o regulamento e faça sua inscrição pelo site www.olimpiadacristã.com.br. Apoio MXM Projetos e Construções, Casa da Bíblia e Sucos Prats. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Oferecimento: Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil, em 3 endereços e com o Disque Entrega 342404. Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos e Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do Seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados, foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar, como essas aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste, foi a construtora MXM que construiu. Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa. Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente. A casa é sua. Nós estamos com o bloco de entrevistas do programa. E eu estou aqui hoje com a doutora Érica Rezende Barbieri, que ela é psicóloga e mãe, né? E nós vamos falar um pouquinho a respeito do transtorno de espectro autista, ou antigamente chamado apenas de autismo, que é uma
um transtorno, digamos assim, que tem aumentado e que muitas vezes ainda não tem diagnóstico. As crianças ainda não têm assim, um apoio efetivo do poder público. Só que isso vem mudando, porque no dia 2 de abril houve o Dia Mundial de Conscientização do Transtorno de Espectro Autista. Então, de certa forma, isso já é um reconhecimento da comunidade internacional a respeito da importância do problema, da importância do diagnóstico precoce, que tem um impacto muito importante no tratamento e na condução dessas crianças a médio e a longo prazo. E nós vamos começar falando a respeito do que é, doutora Érica, o que é o transtorno de espectro autista? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, justamente nesse mês, que é um mês assim, de conscientização, que a gente está divulgando, correndo atrás, porque nós acreditamos o seguinte, que quando você divulga, você diminui o preconceito. Então, o preconceito existe por falta de informação. Então, eu fico bem feliz que o programa está acontecendo bem nesse mês, que a gente está assim, em todos os meios de comunicação possível, justamente orientando as pessoas para que elas conheçam um pouco mais sobre o transtorno. Então, assim, nós, como foi falado, o transtorno do espectro autista hoje, porque de acordo com uma nova reclassificação, pega-se o TID, que era o transtorno invasivo do desenvolvimento, aquelas crianças que apresentavam uma dificuldade no desenvolvimento delas eram separadas do transtorno autista e do Asperger. Síndrome de Asperger, as pessoas que hoje consideradas dentro do transtorno do espectro autista, que têm um QI mais avantajado, são altamente funcionais. Então, as características, na verdade, a gente fala não é uma doença, ela se caracteriza por algumas dificuldades na comunicação. No caso, algumas apresentam uma dificuldade de fala, até não falam, porque é leve, moderado e severo. Então, hoje nós temos graus. Dificuldade de interação social, uma grande dificuldade de relacionar-se, de interar-se com o outro e algumas características de comportamento, algumas estereotipias. A gente tem uma clássica, né, que é o bater as asas. Então, sobre fortes emoções, os autistas hoje, os mais clássicos, né, os mais severos, eles batem as asas. Mas nós temos outras estereotipias, que são comportamentos repetitivos que eles vão fazendo. Então, assim, são esses 3 comportamentos diferenciados, basicamente você caracteriza dentro do transtorno do espectro autista. O diagnóstico não é um diagnóstico que vem por um exame de sangue, por uma ressonância magnética, ele vem por exclusão. Então, faz-se uma bateria de exames, é um diagnóstico muito difícil de ser feito, ele é muito caro, os médicos profissionais sabem disso. Você faz uma bateria de exames, faz cariótipos, erros metabólicos, muito exame de sangue, e você exclui possibilidades de outras síndromes. Então, se não houver realmente nesses cariótipos, se não apresentar, você vai, por exclusão, você enquadra no transtorno do espectro autista pelo comportamento que essa criança, no caso, está apresentando. O transtorno de espectro autista, a gente sabe que é uma doença, que é um transtorno mais de meninos, não é isso? Então, a cor azul. Por que a gente usa azul? A incidência é 4 vezes mais. Então, 4 meninos para uma menina. Tá? E hoje a incidência mundial é de praticamente 1% já da população. Hoje a gente tem diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Então, por exemplo, numa cidade de 200 mil habitantes, 200 pessoas, né, entre crianças, adolescentes e adultos, podem ter o transtorno do espectro autista também. Tá. Então, só para a gente organizar um pouquinho o raciocínio, nós estamos falando de um transtorno basicamente de crianças pequenas, não é? De bebês que começam a se desenvolver, que começam a andar, que começam a se relacionar e aí de repente alguma coisa acontece. Começam a aparecer algumas características e eu queria, Érica, que você falasse agora a respeito dessas características. O que os pais podem observar nessa criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, que possam levá-los assim a desconfiar que ela pode ser portadora do transtorno de espectro autista e para levar essa criança até um profissional? Temos 2 situações que é muito estudada, que uma já no desenvolvimento você observa um atraso grande no desenvolvimento e tem aquelas crianças que se desenvolvem aparentemente normal, começam a falar, a andar, a interagir e com mais ou menos 2 anos de idade elas param.
É como se houvesse um bloqueio. A partir de então, elas estavam evoluindo na fala, isso é regredido. Elas evoluíam na interação social, isso regride. Então, essa é uma condição também para enquadrar daí no transtorno do espectro autista, e a outra é no próprio desenvolvimento. Então, como assim? Tipo, aquela criança que você, quando bebê, você chama um bebê, vamos pensar então no bebê. Você chama o bebê, ele te olha. Você bate palma, ele te olha. A criança, o bebezinho já, que você observa ele já dentro do espectro do transtorno, você observa que você chama a atenção dele, você fala o nome dele e ele não te olha. Mas, Érica, por que ele não te olha? Porque o portador do transtorno do espectro autista, quando ele visualiza esse outro, ele faz uma fotografia de você. Então, olhar diretamente no olho, para ele é muito difícil, porque ele observa cada detalhe seu. Então, ele olha a cor da tua roupa, ele olha o detalhe do teu botão. Então, ele não consegue prestar atenção em você e ainda ter fotografado você ao mesmo tempo. É muita informação. Então, ele não é surdo, né? Então, assim, a criança que vem apresentar, às vezes os pais vão, faz todo um exame auditivo para ver se é alguma coisa relacionada a isso. Não, ele te ouve, mas olhar para você é uma dificuldade muito grande em função dele te fotografar. Então, geralmente você vai chamar, ele não vai te olhar. Você percebe que quando ele está num lugar com outras crianças, ele não procura essas crianças, ele procura se afastar. Lugares com muito barulho também faz com que essa criança... Mas, Érica, as crianças não gostam de barulho. Sim, mas é num grau muito mais elevado. Então, assim, muito barulho, muita luz. Então, locais públicos para eles é de muito sofrimento. Justamente porque eles observam no mesmo tempo, o cérebro deles processam todas as informações ao mesmo tempo. Então, assim, aquela luz forte, aquele barulho elevado. Então, são crianças que choram, que começam a gritar, os pais têm que sair correndo. Então, tá percebendo que essa criança em locais públicos, ela não está desenvolvendo a fala, em locais públicos ela está se incomodando profundamente, sob luz ela se incomoda, você chama, ela não te responde. E existe esse atraso, principalmente esse atraso de comunicação, aí você já tem que tentar realmente buscar uma orientação. Então, você vai pelo menos para fazer aquela primeira observação pro profissional. O diagnóstico, hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria está lutando para conseguir fechar esse diagnóstico pelo menos até 1 ano e 4 meses. Mas a gente tem casos, hoje, em média, vai se fechar o diagnóstico com 5 anos. E esse tempo perdido, na verdade, de estimulação que você poderia fazer, pode causar um atraso muito grande lá. A gente pode conseguir muita coisa nesse primeiro momento se o diagnóstico for feito mais cedo. Mas porque é um diagnóstico difícil. Mas é importante levar, porque muita gente, você vai falando com um, com outro, com as comadres, com as avós, com as tias, não, era assim mesmo, eu falei com 5 anos, não, eu fui falar com 7, não, mas eu não gostava de gente, não, eu não gostava de sair. Gente, tem profissional para isso. Vamos buscar, vamos procurar, vamos fazer as avaliações, não vamos esperar o tempo passar, porque é fundamental, assim, é muito importante a questão, o fator tempo, nesses primeiros anos de vida. Érica, e assim, qual a reação da família frente a esse diagnóstico? Eu sei que é um diagnóstico muitas vezes difícil, muitas vezes o filho é um projeto de vida, não é? E de repente essa criança cresce 1 ano, 2 anos e aí se faz esse diagnóstico. Como que você que tem trabalhado mais diretamente com esse problema, como que as famílias têm encarado esse problema, como é que elas têm metabolizado isso? Eu tô em clínica já há 20 anos e, coincidentemente ou não, meu primeiro caso, a primeira família que eu atendi era uma família com uma criança autista. Na época, é claro que se evoluiu muito o diagnóstico, as terminologias usadas, a gente costumava até usar um termo de psicose infantil, né? Você enquadrava o autista em quadros psicóticos. Então, assim, nesses anos todos, em 20 anos de profissão, acompanhando as mães gestantes, eu nunca vi até hoje, eu sempre falo isso, uma mãe dizer assim, olha, eu quero que nasça com uma síndrome de Down. O meu sonho é ter um filho com uma paralisia cerebral. Ou ela lá grávida olhar pra mim, essa eu nunca vi ainda, dizer pra mim assim, ó, eu quero que seja autista. Então, assim, ninguém sonha ou idealiza uma criança com alguma dificuldade, com algum transtorno. Então, o que acontece? Quando ela recebe isso, em primeiro lugar, eu falo, é muito importante sepultar aquele filho que você idealizou.
Porque você idealiza uma criança falando na hora certa, andando na hora certa, interagindo com outras, né? Indo para a escola regular, se casando, tendo família, e de repente você encontra frente a um diagnóstico muito difícil, porque às vezes ele demora muito para ser feito, são muitas especulações. Então, a primeiro momento, receber o papel, o CID, lá que a gente fala, é uma sensação de alívio. Opa, descobri o que é. Mas no segundo momento eu preciso sepultar essa criança que eu idealizei. Eu preciso enterrar um filho idealizado, porque você vai viver uma outra história, uma criança que você vai tendo que viver a cada dia para se descobrir, saber como é que vai ser lidar com ela, a comunicação com ela. Então, assim, é muito difícil. O que acontece muito, infelizmente, que a gente tem observado, muitas famílias se separam. Porque existe aquela coisa de um culpar o outro. Olha, foi porque você tomou aquele remédio fora da hora, você não devia ter... Lembra que o médico falou que você não devia ter tomado aquela medicação? Outra coisa, olha, você andou indo lá para a fazenda, lá tinha aquela questão lá dos defensivos, lá que lá podia... Foi aquilo, eu falei para você não ir. Olha, isso é da sua família. Não, é da sua. Então o casal, muitas vezes, ao invés de se unir realmente em função dessa situação e entender que é para os dois, né? Para os dois. Aconteceu na família deles, vamos ver o que eles fazem disso. O que a gente muitas vezes vê é os casais se separarem. Então isso é um grande problema. Outra dificuldade que a gente observa muitas vezes é dos avós também, porque os avós, até por uma questão do tempo, né, eles viveram num outro momento, realmente não aceitar que de repente produziram netos, né, especiais, e que eles não vão conseguir ser como eles gostariam ou sonhavam também com essas crianças. E uma outra dificuldade é quando se tem outros filhos. A gente chama de típicos, né? Porque o transtorno do espectro autista, a gente diz que é um atípico. Então, esses filhos típicos também, em função do trabalho que você tem, né? Na verdade, o trabalho, assim, a dedicação maior que você tem que ter com a criança atípica. Porque no caso, dependendo do grau, se é um grau severo, ela vai depender de você uma vida. A gente fala que o filho especial é um filho para sempre, né? Porque ele vai estar sempre na sua casa, você está tendo que dar muito cuidado a ele. Então, às vezes, aquelas outras crianças, filhos, né, típicos, sentem realmente assim, essa falta de atenção. Mas tudo isso minimizado com o tempo, né? Com muita orientação, com muitas conversas, famílias se reunindo entre si. Então a gente percebe que a gente acaba as famílias vão se identificando umas com as outras, e com muita conversa, com muito diálogo, com muita ajuda, tudo isso é possível ser tocado e administrado, e a vida segue. Érica, eu queria que você falasse um pouquinho agora, porque de certa forma você foi colocada nessa luta de uma maneira muito peculiar, né? Porque você é mãe de uma criança com transtorno. E como é que foi isso na sua experiência enquanto profissional, enquanto mãe? Quando foi feito esse diagnóstico? Eu sei que você é uma pessoa temente a Deus. Como é que foi isso, essa questão de você, de repente, se ver nessa experiência, de ver administrar isso? Houve o que eu percebo às vezes é que as pessoas entram numa de culpar Deus, de culpar, como você falou, culpar o esposo, a esposa culpar o marido. Como é que foi a tua experiência pessoal enquanto mãe? É uma experiência que começa... Eu nasci num lar cristão, né? Louvo a Deus por isso. Sou muito feliz. A única experiência que eu não tenho é de conversão. Eu falo que eu me converti no ventre da minha mãe, né? Se é que é assim. Então, eu nasci num lar cristão e desde meu nascimento, claro, nunca me desviei. E é interessante como algumas coisas na sua infância acontecem, algumas informações você recebe, creio que do Espírito Santo de Deus preparando a gente. Aos 9 anos de idade, eu tinha muito claro na minha mente que eu teria uma criança especial. E o autismo era uma palavra que me vinha. Eu sempre fui fascinada pelos filmes, eu achava lindo ver e eu assistia, né? Então eram filmes americanos, de crianças girando pratinho. Mas é aquilo com 9 anos, e a vida caminhou, e eu me casei e fui fazer psicologia. Mas você ficou lembrando disso, Érica? Não, eu não me lembrei, é algo que me veio, me lembro muito que era com 9 anos de idade, e me lembro que foi uma fase e essa palavra na minha mente. E me casei a primeira vez, me casei com um pastor, tive 2 filhos, e eu lembro que quando a gente teve o segundo filho, ele disse, não, eu vou ter 2 filhos. Sim, vai ter 2 filhos. Mas eu lembro que no parto do segundo filho, creio que o Espírito Santo de Deus disse, não vai acabar aqui, você ainda vai ter outro filho. E aconteceu que 6 meses depois ele faleceu, ele morreu, né, morreu num acidente. Eu fiquei viúva com 2 crianças.
e as 2 crianças, digamos que típicas, normais, não era a criança que viria. Mas me esqueci realmente dessa questão. E 5 anos depois eu me casei novamente e a Isabelle nasceu, a menina nasceu, mas também não me lembrava que né, havia esse sentimento aos 9 anos de uma criança especial. E a Isabelle, desde o nascimento eu percebi que alguma coisa já estava diferente nela. Mas eu realmente passei pelo mesmo processo que os pais passam da dificuldade do diagnóstico. Embora eu, como psicóloga, percebesse os traços muito fortes e tive como experiência minha primeira criança autista no consultório, eu já estava com 12 anos de formada quando a Isabelle nasceu, eu tive muita dificuldade porque os profissionais não reconheciam como tal. Né? Infelizmente, assim, hoje a gente vê que avançou muito, a Isabelle já está com 9 anos, né? Eu agradeço a Deus que evoluiu muito nesses últimos 4 anos, assim, o diagnóstico está mais plausível, os profissionais realmente estão observando, olhando, mas eu sofri porque o meu esposo não é da área da psicologia e os médicos diziam que era coisa da minha cabeça, então eu só ouvia que eu estava ficando louca, que imagina que eu estou vendo coisas, porque é coisa de psicólogo, né? Achar que existe, mas era muito claro. A Isabelle, com 8 meses, ela apresentou o FLAP. E aí, quando ela apresentou, eu lembrei, é ela, né? Então, assim, quando a gente pegou esse diagnóstico depois de uma série de exames, que nós somos um profissional especializado, ela disse, o que você quer? Eu falei, eu quero papel. Ela, não, tá aqui, né? Botou o CID lá, nos entregou e o esposo também não podia brigar com ele também não teve culpa, né? Mas a partir do momento que trouxe o diagnóstico e ele olhou, e aí a nossa vida mudou. Diante de Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por isso, porque eu tenho certeza que Deus dá filho especial para pessoas especiais. Então, se tem uma coisa que eu me acho, é ser mãe da Isabelle. A questão profissional toca, você tem que tocar mesmo, tem que se dedicar profissionalmente, você se formou, você tem que fazer a coisa como ela deve ser feita, corretamente. Mas Deus ter colocado essa criança na minha vida fez com que eu me sentisse muito especial. E eu sei que quando você tem um filho especial, nasce um pai e uma mãe especial, e assim tem sido. E a Isabelle, através da vida dela, por exemplo, eu estou aqui hoje. Realmente, todo o meu interesse na área do autismo, todos os cursos que eu venho fazendo, as pessoas que eu venho conhecendo, aonde a Isabelle tem me levado, né, através do transtorno dela, como ela tem abençoado vidas, porque quando nós abençoamos vidas, eu falo, foi a Isabelle que fez. Eu sempre digo isso, me emociono muito, eu falo, olha, vocês agradeçam a Isabelle. E ela nos tornou pessoas melhores, sim. Né? Então é uma criança que não fala o caso dela, é um caso muito severo. A Isabelle está no severo, apesar de todas as estimulações que nós fizemos e ela demonstrar muita coisa para nós, mas ela enquadra num caso severo. Porque também em meninas, quando chega a dar em meninas, a probabilidade de ser mais severa é maior. Em meninos não, mas em meninas sim. A incidência da severidade é maior em meninas. Então, assim, ela não fala, mas ela se comunica perfeitamente com nós. Nós conhecemos a Isabelle pelo olhar. A Isabelle não gosta de sair em público, mas ela ama ir na igreja. A nossa igreja entendeu a nossa condição, a nossa igreja nos deu uma sala com espelho, em que a Isabelle fica nessa sala assistindo todo o culto, sai do culto falando aleluia até chegar em casa, ela é muito feliz, ela chega na igreja saltitando. Então, assim, a gente percebe o quanto Deus realmente tinha um propósito em tudo isso. E o que a gente tem feito é isso, a gente é muito, mas muito feliz, e nós somos muito abençoadas por ter a Isabelle em casa. Então, se as famílias entenderem dessa forma, entenderem realmente que Deus tem os propósitos realmente em nós, coloca esses desejos no nosso coração. Olha lá, aos 9 anos, que depois eu vinha me lembrar, eu já me preparava para essa possibilidade. Olha, a vida vai seguir e vai ser só bênção. Então nós não nos ressentimos, nós somos felizes. Ela é uma criança calma, é uma criança tranquila, porque nós sempre compreendemos ela e nós somos muito abençoados por isso. Érica, e agora, assim, eu sei que o nosso estado, ele, em questão de saúde, ainda existem várias deficiências, não é? E o que a família que tem uma criança que tem que se desconfia que possa ter o transtorno de espectro autista, onde levar essa criança? Como é que se faz o diagnóstico? E depois do diagnóstico, existe algum centro especializado de tratamento, de acompanhamento dessas crianças? Pois essa é a nossa grande luta.
Por isso que nós estamos sempre que temos oportunidade, correndo atrás. Conversando com a Berenice Piana, que é a criadora da lei, que coloca o autista como uma pessoa portadora de necessidade especial, e ela está aí na luta, está na mídia, está sempre na televisão. Esses dias eu conversei com ela por telefone e a gente chegou à conclusão que nós somos sem teto. Nós não temos um local. A PAI não é especializada para transtorno do espectro autista. Hoje nos coloca no CAPS. CAPS é assistência básica, autismo é alta complexidade. Eles também não dão conta, né, digamos que nem do que eles realmente têm, da demanda que eles têm para o caso deles para receber. Então hoje, infelizmente, nós somos sem teto. Nós não temos um lugar. Hoje as pessoas na nossa cidade ligam para mim. Érica, o que eu faço? E a gente sofre junto com essas famílias, porque nós não temos um lugar para levar essas crianças. Então tudo que é feito no privado. Então busca-se um fonoaudiólogo, busca um terapeuta ocupacional, busca uma ecoterapia, busca um psicólogo. A luta para conseguir entrar numa escola regular, para conseguir um mediador para acompanhar essa criança. E o nosso sonho, que a gente luta hoje, é para regulamentar a lei, para que seja realmente obrigatório nos polos a clínica escola do autista, onde ele vai receber as pessoas realmente que necessitam toda essa assistência num único lugar, preparar essa criança para que depois ela vá para uma escola regular, porque querem incluir sem preparo nenhum, querem incluir sem nenhum profissional estar preparado, sem essa criança estar preparada para ser inserida no meio com tantas outras crianças. E a clínica escola do autista, que já tem no Rio de Janeiro, em Itaboraí, já aconteceu, por uma questão da própria prefeitura correr atrás e a prefeitura custear isso. Pode ser uma realidade na cidade, sim, mas regulamentando a lei, isso se torna obrigatório. Então a luta esse ano é para que essa lei seja regulamentada, para que exista um local, para que nós venhamos a ter a nossa casa, né? Deixar de ser um sem-teto, digamos assim. Tá bem, Érica, eu queria te agradecer muito pela participação aqui. Eu creio que são iniciativas como a sua que vão fazer realmente o transtorno ser conhecido, ser diagnosticado o mais precoce possível, né, para que possa haver um tratamento adequado dessas crianças. Mais uma vez, obrigado. E a gente volta daqui a pouco. Quer ganhar uma viagem para o Beach Park com tudo pago? E que tal uma viagem para a Terra Santa com direito a acompanhante e mais $1.500? Então participe da primeira Olimpíada Cristã de Rondonópolis. Teste seus conhecimentos bíblicos, podendo ganhar viagens, uma TV de 58 polegadas, um smartphone ou uma moto 0 km. Consulte o regulamento e faça sua inscrição pelo site www.olimpiadacristã.com.br. Apoio MXM Projetos e Construções, Casa da Bíblia e Sucos Prats. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Oferecimento: Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil, em 3 endereços e com o Disque Entrega 342404. Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos e Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados, foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar, como essas aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste, foi a construtora MXM que construiu. Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa.
Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente. A casa é sua. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a Top Model mandei lá na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que o paulistano, a nação hora que caiu o pano. Tava mais bobo que banda de rock, palhaço do circo Fustock. Mas ainda ontem eu recebi um telegrama. Era você da Aracaju, da Alabama, dizendo: nego, se sinta feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flor ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Assim, hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flor ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flor ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flor ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Sim, mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flor ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flor ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa. Mama, oh mama, eu tava triste, tristinho. Nós vamos falar hoje a respeito de um tema que eu tenho certeza que vai te interessar muito, sobre felicidade. Nós vamos fazer uns 2 ou 3 programas a respeito desse tema, porque não dá para a gente esgotar tudo em um programa só. Então, assim, você já parou para pensar o que é felicidade para você? Qual é o seu conceito? Eu tenho certeza que se a gente fizer uma pesquisa na rua, aí na cidade, cada pessoa vai ter um conceito do que é felicidade. A primeira coisa que eu quero te falar é que esse conceito de felicidade, ele é muito subjetivo. Depende muito da idade. Por exemplo, quando você tem 1 ano de idade, felicidade para você é começar a andar. Quando você tem 3 aninhos de idade, felicidade para você é não fazer cocô na fralda. A felicidade depende da cultura. De repente, o conceito de felicidade para os brasileiros não é o mesmo conceito de felicidade para um cambojano, para um chinês, para um vietnamita. O conceito de felicidade depende muito da religião da pessoa. Com certeza, o conceito de felicidade para o budista, para o muçulmano, para o judeu, para o cristão, diferem em alguns aspectos.
Mas e para você? Você que está me assistindo nessa noite, você já parou para pensar o que é felicidade para você? Será que felicidade para você é um casamento? É um bom casamento, né? Eu creio que o casamento ainda está no imaginário de muitas das moçoiras, das jovens, né? Ou será que é um bom emprego? Será que é ficar rico? Será que a riqueza traz felicidade? A gente sabe que tem esse aforismo aí, né? A riqueza não traz felicidade. Mas será que isso é fato? Será que felicidade para você é uma cura? De repente você está doente, você está com uma doença crônica. Será que felicidade para você é ser curado? Será que felicidade para você é perder peso? De repente você está um pouquinho acima do peso e você acha que se você perder peso, você fizer uma cirurgia plástica, você vai ser feliz. Eu quero te apresentar dois personagens que fazem parte do nosso imaginário popular, que é a Carmen Miranda, que foi a pequena notável, que foi uma brasileira que conquistou Hollywood, fez filmes, foi rica e famosa. E você sabe do que a Carmen Miranda morreu? Ela morreu de depressão. Morreu triste, ela tomava 10 remédios para dormir e 10 remédios para acordar. E ela morreu por conta de toda essa complicação de um quadro depressivo grave, a qual ela lutou durante anos. E a Marilyn Monroe? Esse símbolo sexual, né? Mulher bonita, atriz de Hollywood também, famosa, morreu também por uma overdose de medicamentos, de calmantes. Mas aí a gente começa a analisar, puxa, mas essas mulheres eram bonitas, não é? Elas eram famosas, elas eram ricas. Por que elas não eram felizes? Que mistério é esse? Que negócio é esse de felicidade? Será que isso é uma coisa inatingível? Será que isso aí é uma busca, como se fosse buscar o pote de ouro no final do arco-íris, que você ouve as histórias aí, uma coisa que você não vai conseguir alcançar nunca? Será que é como a busca da pedra filosofal que os cientistas medievais tentavam, né, transformar o chumbo em ouro? Será que é uma coisa inatingível esse negócio de felicidade? Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, e as coisas que eu vou falar aqui hoje, elas são verdades científicas, são conclusões que foram chegadas através de muitas pesquisas. Então, assim, são coisas absolutamente coerentes e verdadeiras. Em primeiro lugar, o que eu queria dizer é que o nosso erro é que nós acreditamos que as circunstâncias podem gerar felicidade verdadeira. Ou seja, de repente você pensa assim, quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego melhor eu vou ser feliz. Quando eu fizer aquela cirurgia plástica eu vou ser feliz. Quando eu me formar eu vou ser feliz. Então isso é um erro, porque as circunstâncias, elas não são capazes de gerar felicidade verdadeira. As circunstâncias que nós passamos, elas só contribuem com 10% da nossa felicidade. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa ela tem um sucesso financeiro, ela tem um upgrade na sua carreira, e aquilo aumenta somente 10% da sua felicidade. 50% da nossa felicidade tem característica genética. Então, de certa forma, você já nasce com um conteúdo genético que é responsável por 50% da nossa felicidade. Então, isso é uma coisa complicada, porque
muitas vezes existem pessoas que nascem com essa carga genética com uma predisposição a ser mais depressiva. Por isso que às vezes você conhece pessoas que são pessoas mais melancólicas, que são pessoas mais tristes, mais caladas, pessoas que têm uma dificuldade de socializar com outros. Então, essas pessoas, elas têm essa carga genética com relação à felicidade, ela é um pouco mais cruel com essas pessoas. Mas eu quero te dar uma boa notícia. 40% da nossa felicidade, ela é responsável, ela é produzida pelo nosso comportamento. Então, 50% é carga genética, 10% são as circunstâncias que você passa na sua vida, boas ou más, e 40% é relacionado ao seu comportamento diário, é o seu dia a dia. Então, mesmo que você tenha digamos assim, uma carga genética meio complicada com relação à felicidade, você tem uma margem de manobra de 40% para trabalhar isso. E isso pode ser ajudado pelas circunstâncias, que também podem responder com mais 10%. Então, você não está fadado, eu não estou fadado, você não está fadado a ser uma pessoa infeliz. Desde que você tenha consciência disso e desde que você comece a modular o seu comportamento. Então, de certa forma, felicidade, ela se cria. Felicidade, ela se constrói. Não existe felicidade sem ação. Não existe felicidade sem esforço. Não existe felicidade sem uma priorização de ações que vão levar você a ser uma pessoa feliz. A felicidade, ela está dentro de nós. Não existe nenhuma ação externa que pode produzir uma felicidade duradoura. Foram feitas várias pesquisas com relação a isso. Foi feita uma pesquisa, por exemplo, com mais de 800 milionários norte-americanos. E 50% deles afirmaram que o dinheiro não aumentou o seu grau de felicidade. E 17% desses mesmos milionários disseram que o dinheiro foi criar situações ruins para eles. Uma outra pesquisa diz assim, que na década de 40 nos Estados Unidos, a maioria das casas não tinha aquecimento, não tinha banheiro dentro da casa, não tinha água corrente. Só 5% dos americanos na década de 40 é que tinham curso superior. Mas foi feita uma pesquisa naquela época, de cada 10 americanos, 7,5 afirmaram que eram felizes. Fizeram essa mesma pesquisa há 10 anos atrás, onde, obviamente, a sociedade americana se transformou. Hoje os americanos têm 3 carros na garagem, tem 3 banheiros, 4 banheiros, tem internet, tem telefone, tem iPad, tem televisão de plasma. E, estranhamente, quando foi feita a mesma pesquisa sobre felicidade, somente 7,2 de cada 10 americanos disseram que eram felizes. Então você percebe que houve uma grande transformação no bem-estar da vida das pessoas, mas isso não aferiu, não aumentou o nível de felicidade dos americanos. Então isso vem provar que essa questão, que cientificamente você ganhar mais dinheiro não aumenta o seu nível de felicidade. Ganhar mais dinheiro pode sim aumentar o seu nível de felicidade de maneira momentânea. Ou seja, você ganha R$1 milhão, você vai ficar mais feliz por um tempo, mas depois o teu nível de felicidade ele volta àquele basal que você
que você tinha antes de ganhar esse R$1 milhão. Então, esse é o problema, esse é o nosso problema, que a gente fica tentando mudar as circunstâncias para que achando que essa circunstância vai nos dar uma felicidade verdadeira. E quando a gente alcança aquele objetivo, a gente percebe que não era bem assim. Uma outra coisa que às vezes as pessoas se enganam muito é com relação à beleza física, a atração física. Existe no imaginário popular, digamos assim, que as pessoas bonitas são mais felizes. E cientificamente falando, também não é bem assim. A primeira coisa que a gente tem que entender é assim, beleza é um conceito muito abstrato. A beleza depende muito do contexto que a pessoa está inserida. Por exemplo, como é que você sabe que uma pessoa é bonita? Depende de onde essa pessoa mora. Por exemplo, essas pessoas aqui, nós temos a Gisele Bündchen, que ela tem esse padrão de beleza ocidentalizado, que a pessoa, para ser bonita, ela tem que ser alta, ela tem que ser magra, ela tem que ser loura. Esse é o padrão que o mercado tenta nos vender. É o padrão que todo o comércio que envolve os cosméticos, que envolve a indústria de cirurgias plásticas, que envolve a indústria de spa, tenta nos colocar. É a tal da ditadura da beleza. Mas, por exemplo, se você morar na Mauritânia, que é um país lá na África, o padrão de beleza lá são as mulheres mais gordinhas. Porque, segundo a cultura da Mauritânia, a mulher mais gordinha é porque o marido tem condições digamos assim, de mantê-la, ela se alimenta bem e ela tem mais espaço no coração do seu esposo. Então, a Gisele Bündchen lá, ela seria desprezada, digamos assim. De repente, a gente percebe que lá no Sudeste Asiático, existe as mulheres girafas. Que lá a mulher bonita é a mulher que tem pescoço mais comprido. Os homens ficam loucos por mulheres de pescoço comprido. Entendeu? E um outro exemplo são as mulheres da Etiópia. As mulheres na Etiópia, que tem esse adorno aí no seu lábio inferior, quanto maior esse adorno, mais desejável é a mulher. Então você percebe que essa questão de beleza também é muito subjetivo. E muitas vezes a gente percebe que as mulheres elas tentam se enquadrar nesses padrões. E isso gera muita infelicidade, isso gera muita rejeição, isso gera muito baixa autoestima, porque esses padrões que a indústria tenta nos vender não serão atingidos por uma grande maioria de mulheres. Aí vamos virar um pouquinho a moeda. De repente você acha que uma cirurgia plástica pode ser a salvação da tua felicidade. De repente você é uma pessoa muito insatisfeita com a sua aparência e você quer fazer uma cirurgia plástica. Você acha que a cirurgia plástica vai ser o ponto que vai te tornar feliz. E já foram feitas inúmeras pesquisas que mostram que as pessoas que fazem cirurgia plástica, elas ficam sim mais felizes, mas por um tempo. Depois a felicidade delas volta àquele patamar. E quando você pensa em felicidade, quando a pessoa fala em felicidade, raramente ela leva em consideração a sua aparência. Por isso que existem muitas pessoas belas, digamos assim, que estão doentes com depressão. Então, afinal de contas, quer dizer que ser rico não aumenta seu grau de felicidade, ser bonito não aumenta seu grau de felicidade. Então, afinal de contas, qual é o segredo das pessoas felizes? O segredo das pessoas felizes
é exatamente trabalhar nesses 40% que diz respeito ao seu comportamento no seu dia a dia. Então, as pessoas felizes, isso através de pesquisas, elas são pessoas que elas dão bastante valor à sua família, aos seus amigos, que alimenta e desfruta das suas amizades. As pessoas felizes são gratas, elas têm gratidão. O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas ingratas, pessoas que não agradecem aquilo que têm, aquilo que Deus dá para elas. As pessoas felizes, elas são voluntárias, elas são pessoas que ajudam o próximo, que elas se engajam numa causa social. As pessoas felizes são otimistas, são pessoas que conseguem manter um otimismo, mesmo em situações difíceis. As pessoas felizes, elas vivem o presente, elas não ficam preocupadas com o futuro ou com o passado. Elas vivem o seu dia a dia. É por isso que o presente chama presente, porque ele é um presente. Não desperdice o seu presente. As pessoas felizes são pessoas que cuidam do seu corpo, fazem exercício, não fumam, controlam a sua dieta. São pessoas que têm a noção de que o corpo é um só e que a gente tem que cuidar dele. As pessoas felizes são pessoas que vivem em cima dos nossos princípios eternos, que a gente já falou no último programa. São pessoas que não negociam a sua fé, que não negociam os seus princípios, que não se deixam influenciar negativamente pelo grupo. As pessoas felizes são pessoas que têm equilíbrio e força para vencer os desafios. E as pessoas felizes são aquelas pessoas que têm uma espiritualidade sadia. Infelizmente a gente percebe que existem algumas correntes religiosas que ao invés de libertar a pessoa, colocam mais um jugo em cima dela, cheio de regras, de proibições, e que de certa forma Jesus não disse isso, Jesus veio nos libertar. Agora, se você tira a pessoa do mundo e coloca um jugo em cima dela, isso também é uma coisa complicada. Então, a felicidade, ela é construída no dia a dia. A pessoa feliz, ela renova a sua mente. A pessoa feliz, ela encara a vida de uma maneira diferente. A pessoa feliz, ela investe nos seus relacionamentos. A pessoa feliz, ela anda mais leve. Nós temos que aprender a andar mais leve. Nós temos que aprender a ser menos chatos. O que mais existe hoje é pessoa chata, pessoa enjoada, pessoa que se incomoda por qualquer coisa, pessoa que se incomoda por qualquer bobagem. Nós temos que aprender a andar mais leves. Nós temos que aprender a viver com menos. Existe até uma campanha, viva com menos. Será que você precisa de uma casa tão grande? Será que você precisa de tantos carros? Será que você precisa de tantas camisas, de tantos ternos? Aprenda a viver com menos. As pessoas felizes, elas passam por problemas? Passam sim. Mas elas acreditam que o problema, ele vem para nos amadurecer. Que o problema vem para nos tornar pessoas e seres humanos melhores. Nós vamos continuar falando desse assunto no próximo programa. Esse é o programa Veritar. Boa noite e até a próxima semana. Você gostaria de ganhar uma viagem para a Terra Santa, onde Jesus andou? Você gostaria de ganhar uma motocicleta 0 km? Basta você participar da primeira Olimpíada Cristã do Mato Grosso. É uma competição bíblica voltada para todas as religiões, pessoas evangélicas, católicas, espíritas. Você vai entrar no site que está aparecendo no rodapé do seu vídeo, você vai ver as regras e você vai fazer a sua inscrição. Eu te aguardo, até lá! Quer ganhar uma viagem para o Beach Park com tudo pago? E que tal uma viagem para a Terra Santa com direito a acompanhante e mais $1.500? Então participe da primeira Olimpíada Cristã de Rondonópolis. Teste seus conhecimentos bíblicos, podendo ganhar viagens, uma TV de 58 polegadas, um smartphone ou uma moto 0 km. Consulte o regulamento e faça sua inscrição pelo site www.olimpiadacristã.com.br. Apoio MXM Projetos e Construções, Casa da Bíblia e Sucos Prats.
Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil. Em 3 endereços e com o Disque Entrega 34240400.